Enfim, podcast no ar. Seja muito bem-vindo, você que está conosco agora aqui. Enquanto já aproveita e já vai compartilhando já, porque hoje o assunto é muito interessante. Mas antes do Fernando apresentar nosso convidado, eu vou apresentar o Fernando. Vocês já conhecem o Fernando. Um mago das finanças em Rondônia, no Brasil e para o mundo também, né? Você está atendendo aonde cara? também, Fernando, hoje? Que isso, cara. Estamos atendendo por aí. Temos cliente Por aí. no Japão. Tem no Acre? Tem no Acre. Então tá atendendo em todo lugar, meu irmão. Olha, meu Deus. A gente vai sofrer um shadow ban agora aqui. Tiagão, mais um episódio. Mais insights hoje. A gente está com uma pessoa incrível. Fala muito bem, comunica muito bem. E a gente está com a Tessia Brasil, proprietária da Neurokind. Tessia, seja muito bem-vinda. Esse pessoal vai aprender muito sobre essa empresa, sobre o seu negócio. Obrigada, gente. E a gente quer explorar muito o comportamento. Que eu sei que você é a especialista. Seja muito bem-vinda ao nosso Enfim Podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês hoje, agradecer o convite. E vamos lá, né? Falar sobre comportamento organizacional, negócios. Vamos. A minha primeira pergunta, agora eu quero detalhar esse teu currículo. Conta pra gente e pra quem tá assistindo, o teu currículo e como que surgiu a tua empresa. Tá. Eu sou psicóloga. Me formei aqui em Porto Velho mesmo, na UBRA. Sou especialista em análise do comportamento aplicada, intervenções precoces no autismo e neuropsicologia. Eu fiz mestrado em distúrbios do desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E tenho 2 certificações internacionais por uma agência americana de analistas do comportamento. Hoje eu faço parte de Que legal. um seleto grupo de aproximadamente 100 analistas do comportamento brasileiros certificados para atuar com ABA, que é a ciência com maior nível de reconhecimento desde 1987 para tratamento e para atendimento a indivíduos no espectro do autismo e outras deficiências relacionadas. Bom, em 2017 eu fundei o grupo Neurokind, juntamente com um grupo de amigos, psicólogos também. Na ocasião, o nosso objetivo era fazer pesquisa, tanto que na época a gente chamou a nossa clínica, né, digamos assim, de Instituto de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas de Rondônia, que é o CNPJ da minha empresa até hoje. Tá. E esse grupo de amigos, nós começamos a prestar serviços de avaliação neuropsicológica para investigação de perfil cognitivo, comportamental, dificuldades de aprendizagem, principalmente em crianças. E à medida que a gente ia realizando essas avaliações e apoiando ali a classe médica, né, os médicos, no diagnóstico de neurodesenvolvimento dessas crianças, nós começamos a notar a necessidade de fazer intervenções também baseadas em evidências. E nessa corrida nós conhecemos a ciência ABA, que é a ciência, como eu disse, com maior nível de comprovação científica de eficácia para tratamento de indivíduos no espectro do autismo. Uau. E diante disso, a gente precisou começar a melhorar os nossos processos e a crescer e a convidar colegas de outras áreas do conhecimento da saúde, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia, educação física. A gente começou a compor ali uma equipe interdisciplinar para poder cuidar das nossas pessoas através dessa ciência. Então, como eu disse, eu me especializei nisso, fiz certificações internacionais nessa área e hoje nós somos o maior grupo de intervenção comportamental do norte do Brasil. E aproveitamos também que somos analistas do comportamento, temos a maior base de analistas do comportamento hoje em Rondônia. E dentro da ABA, que é a ciência do comportamento humano, a ABA é a ciência do comportamento humano, portanto, ela se aplica a qualquer situação. Então, a ABA se popularizou no Brasil por conta do autismo, mas a ABA pode ser aplicada nas empresas, nos hospitais, nas escolas, em qualquer âmbito onde existirem seres humanos. A ciência do comportamento humano se aplica. Então, hoje, a nossa empresa ela é gerenciada por um braço da ABA, chamado OBM, Organization Behavior Management, gestão do comportamento organizacional, que é como nós trabalhamos para impulsionar os nossos negócios e cuidar das nossas pessoas.
Então, essa é a nossa história. Hoje, o Grupo Neurokind, ele tem 196 colaboradores. É gente? Cara, e aproximadamente 300 clientes fixos, né? Que a gente chama aí, como você falou pra gente no business, né? De contratantes, é isso? De assinaturas. Então, na verdade, isso. Hoje nós temos 300 vidas, eu diria assim, que nós cuidamos de forma individualizada, pois os currículos da aba, eles são individualizados. Então, cada paciente nosso, ele tem um currículo individual de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de comportamentos. Então, a gente trabalha ali dentro de uma perspectiva individualizada para potencializar comportamentos que são socialmente relevantes. No caso dos indivíduos no espectro do autismo, comportamentos relacionados à comunicação, à socialização, aos seus interesses, à sua aprendizagem. E no caso do comportamento organizacional, para resultado nos nossos negócios. E para o bem-estar das nossas pessoas. Ô Tessia, primeiro, cara, muito orgulho que você é daqui de Rondônia. Né? No norte tem as pessoas escondidas, você sabe disso, né? Tem uma turminha, né? Tem uns talentos aí que estão escondidos, a gente está tentando aí trazer. Então, primeira coisa. Agora, você falou que aquela certificação só tem 100 pessoas, é isso? Aproximadamente. 100 analistas do comportamento certificados no Brasil por agência internacional. Né? Nos Estados Unidos, a profissão analista do comportamento, ela já é regulamentada. Então, no Brasil, não. Então, no Brasil, eu sou psicóloga, eu respondo ao Conselho de Psicologia, né? Mas não sou considerada analista do comportamento porque não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, a gente faz uma certificação internacional com qual finalidade? Para garantir ali ao usuário final que você cumpriu requisitos mínimos para você poder prestar esse serviço, né? O que a gente vê na nossa área hoje no Brasil, na aba, em razão dessa popularização, desse boom, né, de prescrições médicas para indivíduos no espectro do autismo fazerem este atendimento, este tratamento, é que a gente teve uma popularização muito grande também de pós-graduações em aba no Brasil. Mas que quando a gente vai analisar as grades dessas pós-graduações, os requisitos de estágio, entende, serviço supervisionado, a gente nota que não atendem aos requisitos mínimos para prestar um serviço de qualidade. É isso que acontece hoje, infelizmente, em razão da falta de regulamentação da profissão do analista do comportamento. Então, aí, para o consumidor final, para quem recebe os nossos serviços, contratar um profissional certificado por uma agência internacional americana, que ela é ligada à NSI dos Estados Unidos, é uma garantia de que esse profissional, ele atravessou algumas fases, como, por exemplo, um coursework de 2 anos, né, que você faz ali o curso ao mesmo tempo que você trabalha e é supervisionado por alguém com mais experiência do que você e que atesta que você tem condições para prestar aquele serviço. Bem como você também precisa passar por uma prova, né? Então, é uma prova de 125 questões, né? Em que você precisa acertar uma quantidade grande de questões para poder demonstrar capacidade teórica e prática. Então, ao atravessar por todos esses requisitos, é que você recebe ali um certificado que comprova que você é um analista do comportamento certificado. Certo? E que em qualquer lugar do globo que você for morar, você vai ter um reconhecimento internacional de que você é um analista do comportamento. Entende? Então, isso é uma garantia muito mais para quem recebe os nossos serviços, né, do que mesmo para nós. Então, às vezes, as pessoas falam, o que você faz? Eu trabalho com indivíduos no espectro do autismo, trabalho com aba análise do comportamento. Né? Mas o que me garante que você presta serviços que sejam suficientemente competentes para a finalidade que aquele indivíduo precisa? Então, a gente tem ali uma certificação que traz essa garantia, né, para o usuário final. Então, todas as nossas ações hoje, elas sempre são pensadas no bem-estar de quem recebe os nossos serviços. Né? Então, eu às vezes me sinto até um pouco desconfortável de falar dessas questões curriculares, mas isso é importante. Mas eu acho que é importante. Isso é importante, até para né? diferenciar, né? Porque tem muita gente que não tem nenhum estudo em certificação e fica... Se nós tivéssemos um nivelamento profissional no Brasil, pouco importaria, né, falar, olha, eu tenho um mestrado, eu fiz uma certificação, passei por um processo criterioso e tal, mas é diferente. Então, hoje a gente vê a nossa comunidade, quando eu falo a nossa comunidade, porque eu me incluo como mulher neurodivergente dentro dessa comunidade atípica, que é assim que nós chamamos, é uma comunidade muito violada.
as minorias em geral. Nós temos um nível de violação muito grande dentro da maior parte das comunidades. Então, a nossa comunidade neurodivergente não é diferente. Então, o que eu noto? Né? Então, eu tenho aqui uma mãe que acabou de receber um diagnóstico de uma criança que está no espectro do autismo. Essa pessoa sai de um consultório pediátrico, neuropediátrico, psiquiátrico, extremamente desesperada para começar a fazer o tratamento do seu filho, entende? E ela se depara, muitas vezes, com as primeiras pessoas que ela encontra ali na frente dela. E ela não tem essa informação, né, sobre qualificação profissional. E aí a gente tem um mercado superaquecido. Sim. A cada 39 indivíduos que nascem, um está no espectro do autismo. É muito importante falar isso para vocês, né, e para o nosso público. Por quê? A gente ter uma pessoa autista na família é só questão de tempo. Ou então um amigo que tenha um filho autista, ou a gente, às vezes, até já tem um filho autista e a gente ainda não recebeu o diagnóstico, entende? Então, veja, 39 pessoas que nascem, uma é autista. Tipo assim, de ano em ano, a gente vai ter um monte de crianças saindo de consultório neuropediátrico, né, psiquiátrico, com diagnóstico, e um monte de prestador de serviços ali à disposição para poder oferecer esse serviço. Então, é importante a gente dar essa orientação pública às famílias. É fundamental separar o joio do trigo no Brasil hoje, dentro do mercado em que a gente atua, que nós atuamos. Sim, eu tava vindo para cá, que a gente ia gravar, e coincidentemente eu tava na rua, acho que foi no almoço, e eu vi um carro com a logomarca da sua empresa. Legal. Coincidentemente, eu achei muito bonita a logomarca da empresa. Sim, são engrenagens, né? Como é que você chegou no nome, assim, na ideia? Certo. Na época que nós pensamos na composição do grupo, né, da clínica, como eu falei, a gente começou a trabalhar com intervenção depois. Eu iniciei a minha carreira trabalhando com avaliação de apoio diagnóstico, avaliação de perfil cognitivo, que envolve memória, atenção, inteligência das crianças. E isso é neuropsicologia. Certo? E na época nós vislumbramos a possibilidade de ter uma parceria com um neuropediatra, então neuropsicologia com neuropediatria. Então a gente já tinha ali a primeira parte do nosso nome, que é neuro, né? E a gente tinha pensado em kinder para o restante do nome, porque kinder é menino, né? E aí a gente descobriu que já tinha uma neurokinder em outro lugar do Brasil, e a gente pensou, vamos tratar isso aqui, esse dilema que nós estamos vivendo com esse nosso nome, com gentileza, com tranquilidade, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Toda a marca pronta, né? A gente meio que colocou ali a carroça na frente e aí a gente estava com tudo pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa tratar isso aqui com tranquilidade e com gentileza. Em inglês, kind é gentil. Legal. Então, a gente falou, a gente vai tirar esse ER e a gente vai manter a nossa logo como NeuroKind. Né? Muitas pessoas chamam de NeuroKind, NeuroKids, né? Mas a gente sabe o que é. Espero que depois de agora já tenham aprendido a pronunciar. Não tem como errar mais. A gente tem aqui no meio, tem o Neuro, né? Tem o Neu e tem o Kind. E aqui no meio a gente tem o RO. E o RO eu destaquei de azul, justamente para as pessoas poderem ver que tem um destaque no RO, que é de Rondônia. Que legal. Né? Então, que a gente tem um grupo comportamental que trabalha com demandas de diversidade, né? Que se preocupa com essa demanda aqui no nosso estado, na nossa região, e que é de Rondônia. Que então, legal. eu quis deixar isso muito na logo claro, destacado ali. Isso. Que legal. Exatamente. Que legal. E hoje, Tessia, o teu business, como que funciona o teu negócio? Assim, você pode falar um pouco do seu negócio? Sim, com certeza. Quando que a pessoa, ela olha, preciso contratar o seu serviço, como é que ele fala, olha, eu tenho que ir lá? Olha, de forma muito sincera, gente, o meu serviço é algo que ninguém espera ter que contratar um dia. Não passa, você acha que não passa na cabeça? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente casa, né? Ou então não precisa casar, né? A gente engravida, você vai ter um neném, você não vai imaginar que você nunca nem ouviu falar de autismo, na verdade. Autismo não é uma coisa que a gente escuta falar e que é comum. Sim. É comum dentro da nossa comunidade, de quem fala sobre isso, vivencia isso, está dentro dessa comunidade. Mas não é algo comum na sociedade.
Hoje nós temos o mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, e a gente trabalha duro durante esse mês inteiro para conscientizar as pessoas sobre o transtorno de espectro autista, mas não é algo comum dentro da nossa comunidade. Para mim já era comum, porque eu também escolhi neuropsicologia lá em 2016, na pós-graduação, porque eu tinha intenção de ajudar a minha irmã, que tem um filho autista. Então, eu tenho um sobrinho hoje de 14 anos, que mora em Portugal, que é o João Pedro, que ele está no espectro do autismo. Então, eu também tinha curiosidade sobre as coisas do cérebro, sobre entender o perfil de pessoas neurodivergentes, já naquela época, em razão de uma demanda pessoal. Entende? Então, é por isso que eu me interessei por essa área. Mas não é comum, gente. Então, os meus serviços hoje, a pessoa não acorda um belo dia e ela fala assim, eu vou procurar um psicólogo comportamental. As pessoas não sabem o que é ABA, elas não sabem o que é nada disso. Entendi. Então, o que acontece com essas famílias? Essas crianças, as nossas crianças, existem marcos do desenvolvimento. O que são esses marcos do desenvolvimento? São os comportamentos e as habilidades que são esperadas que apareçam no repertório de vida, no repertório comportamental de uma criança. Então, a gente espera que uma criança ela comece a andar ali com um aninho de idade, não é isso? A gente espera que a criança sente ali aos 6 meses. A gente espera que ela comece a falar as primeiras palavras ali com um aninho de idade. Daqui a 1 ano e meio ela já vai estar falando mais palavras. Com 2 anos ela está formando frasezinhas, entende? Quando ela está com 3 aninhos ou antes disso, ela já está falando que nem um pequeno adulto. Então, esses são os marcos esperados do desenvolvimento de uma criança. Mas, em algumas das nossas crianças, na verdade, em 1 a cada 39 crianças, esse percurso típico do desenvolvimento, ele não acontece. Você entende agora porque a gente chama de neuroatípico ou neurodivergente? É porque diverge da maioria das pessoas, da população. Entende? E aí, de frente com essa situação, com esse contexto, essa família ela começa a notar algumas diferenças comportamentais no seu filho. Pais de primeira viagem, eu noto que a dificuldade é um pouco maior para notar essas diferenças, porque eu não tenho parâmetro, eu não tenho outro filho para saber qual é a idade que fala, para saber entender o que come, o que não come, o que faz, o que não faz, né? Então, eu noto que é uma dificuldade um pouco maior. Mas para famílias que já têm um outro filho, especialmente filhos mais velhos, neurotípicos, que se desenvolveram dentro das cascatas do desenvolvimento que são esperadas, dos degraus do desenvolvimento, essa família começa a perceber que essa criança, às vezes, ela não olha nos olhos das pessoas, que é uma das características da dificuldade da socialização, que é um critério de uma pessoa que está no espectro do autismo. Essa família começa a notar que essa criança ela pode apresentar dificuldades de sono à noite, essa criança pode apresentar dificuldades na sua alimentação, que nós chamamos que é um quadro incomorbidade muito comum no autismo, que é a seletividade alimentar, os transtornos alimentares. Essa criança começa, muitas vezes, a caminhar na pontinha dos pés, por conta de questões sensoriais, que também são muito comuns no espectro do autismo. Essa criança começa a atrasar a fala, ela não apresenta o comportamento vocal, né? Então, o comportamento vocal, a gente nota uma ausência disso. O comportamento gestual é uma criança que não aponta. Normalmente, são crianças que puxam a mão da família para poder levar a uma coisa, para buscar uma coisa que ela precisa, né? Então, ali começam a aparecer vários comportamentos que fogem da regra, da norma. E é a hora que essa família começa a procurar ajuda, buscar informação, e ela vai primeiro para onde? Para o pai Google, né? O Google. E ela chega lá no Google. O que está acontecendo? Atraso de fala, e começa a pesquisar as coisas, e aí ali já começa uma caminhada muito dura, muito difícil para a maioria das famílias. Porque quando a gente tem um neném, a gente não espera que isso vai acontecer com a gente. Entende? A gente não espera. E esse filho, ele é idealizado, ele é um filho sonhado, entende? A gente sonha muitas coisas. Então, para quem é pai de criança neurotípica, de criança, né, na média da população, o que você sonha? Você sonha em você ganhar dinheiro para você levar o seu filho para Disney. Você sonha em colocar o seu filho para estudar na melhor escola. Você sonha com quem é que ele vai se casar lá no futuro, entendeu?
Você tem sonhos de que ele se torne um atleta, que ele se torne um profissional disso e daquilo. Então, os sonhos que a gente cria quando a gente tem filho são esses. Entende? Então, é nisso que a gente pensa, é com isso que a gente se preocupa. A gente se preocupa com o aniversário de 1 aninho do nosso filho, a gente se preocupa com os amiguinhos do condomínio, a gente se preocupa se o nosso filho vai pegar uma mordida na escola. Essas são as preocupações das famílias típicas. Sim. Das famílias atípicas, das mães atípicas, a preocupação começa com a pesquisa do Google. E dali para frente, começa uma caminhada. Que às vezes demora para começar a caminhada no médico, porque a gente às vezes não quer acreditar. Isso não pode estar acontecendo comigo, entende? Essa família, às vezes, ela passa por um processo de aceitação, ela passa por um processo de negação, bastante importante, até que ela chega no consultório médico. E ali, ou então ela procura uma fonoaudióloga. Geralmente, a porta de entrada do atraso de fala são as nossas colegas fonoaudiólogas. Elas recebem e acolhem muito, mais do que nós, como psicólogas, essa demanda de atrasos de fala, obviamente, né, em razão, óbvio, da especialização, da área. E aí, ali começa uma caminhada, né? Hoje... Até a chegada do diagnóstico. A média do diagnóstico de autismo no Brasil é aos 4 anos, aproximadamente. Infelizmente. Já ia perguntar isso, já. Porque, assim, de fato é isso que eu estou falando, né? Tem ali quase o luto dos pais, né? Vamos dizer assim. Sim, não é isso. Um luto. Eu acho que não é isso e tal. E acaba que eu escuto que a porta de entrada é justamente... Eu escuto mais fono. Sim, sim. Mais fono. E deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no seu negócio, você trabalha as crianças e os pais? Ou só as crianças? Como é que funciona? Sim, dentro da nossa perspectiva, é muito importante, né, o acolhimento a essa família, as orientações a essa família. Não somente orientações no âmbito clínico, mas também sobre direitos. Né? E, sobretudo... sobre o que fazer no dia a dia. Eu acho que nosso principal papel enquanto terapeutas não é fazer essa criança desenvolver essas habilidades no nosso consultório, mas fazer com que essa criança desenvolva essas habilidades para a vida. Isso é o mais importante. Então, eu faço terapia com a criança, por exemplo, e ela tem apresentado comportamentos e ela faz comigo, mas ela não faz esses comportamentos com a mãe. Então, isso não me torna competente. O que me torna competente é fazer com que ela generalize os comportamentos aprendidos no ambiente terapêutico, comigo, né, para outros ambientes, com diversas pessoas, em outras oportunidades. Né? Isso a gente chama de um processo de generalização, que é uma das dimensões da ciência ABA. Então, só funciona a intervenção se ela for generalizável. Se essa habilidade puder ser utilizada em outros ambientes de forma funcional, né? Que faça com que essa pessoa consiga, a partir dessa interação, se desenvolver socialmente, né? Estar incluída socialmente. Então, é uma caminhada gigante, né? Que as nossas famílias percorrem. E o nosso trabalho é esse, né? Acolher, que legal. Nos vincular com essas famílias, com essas pessoas. Então, não existe vínculo com o filho se não existir vínculo com o pai. Boa. Não existe. Né? Muito, muito desafiador. Por quê? Porque essa criança ela precisa de um apoio da equipe. E a família faz parte da equipe. A gente precisa pensar dessa forma, né? Então, a gente escuta muito falar, às vezes essa família ela não colabora, é uma família que deixa a criança aqui para fazer terapia e vai embora, não liga, entendeu? Para o desenvolvimento do filho. Mas a gente prefere analisar isso de uma forma um pouco mais profunda, sabe, gente? Porque, às vezes, a depender da família, entrar em contato também com o ambiente terapêutico ainda é muito aversivo, ainda é muito sofrível. Então, a gente precisa saber, inclusive, a hora certa de acessar essa pessoa
em prol do desenvolvimento dessa criança. Então, muitas vezes, a gente fala que precisa acessar esses pais, mas a gente está tentando acessá-los e acessando-os de uma forma desrespeitosa, de uma forma muito violenta, né? E acaba atrapalhando a intervenção, atrapalhando o desenvolvimento da criança no lugar de ajudando, entende? Que legal. Cara, que louco todo o processo. Isso você só está comentando por só cima, né? Só por baixo, né? Só ali o básico ali que você está comentando. Isso é só o começo, rápido, né? Se você pudesse detalhar. Agora, Tessia, sobre o seu negócio, você hoje está com 300 e pouquinho, né, pacientes, vidas, como você falou. Vidas. Achei muito legal essa nomenclatura. Como que faz para gerenciar o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, ainda mais uma empresa tão volumosa, tão cheia de colaboradores, de pacientes, de vidas? Como é que é isso? Como é que a gente lida com esses comportamentos? Certo. Na nossa ciência, na aba, nós temos dimensões, certo? Então, dimensão analítica, dimensão comportamental, generalização, como nós falamos ainda agora. E o braço da aba, que eu falei para vocês, que é a OBM, Organization Behavior Management, gestão do comportamento organizacional. Então, dentro dessa organização, eu vou gerenciar as pessoas, né? Eu posso fazer microgerenciamento, que é o gerenciamento direto do indivíduo, quanto o gerenciamento coletivo da organização. A gente cria ambientes que sejam suficientemente capazes de fazer com que as pessoas se comportem dentro dele. Se comportem pró-desenvolvimento de valores, se comportem pró-processos, resultados. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Para a análise aplicada do comportamento, nós temos uma coisa que a gente chama de contingência, certo? O que é essa contingência? Os comportamentos das pessoas, eles não ocorrem do nada. Então, você fala assim, fulano do nada fez uma coisa. Isso não é verdade. Não existe do nada, gente. Os comportamentos, eles ocorrem dentro de um contexto específico, com um estímulo específico, sinalizando uma consequência específica para aquele comportamento. O que eu quero dizer? Nós estamos aqui hoje nesse estúdio, né? Esse aqui é o contexto desse estúdio, e aqui nós temos alguns estímulos. Então, nós temos um microfone, uma TV, entrevistadores, uma pessoa que está sendo entrevistada, toda uma estrutura para que isso aconteça, né? E aí, a gente tem também um fator muito importante, que é um fator que nós chamamos de operação motivacional, que é a nossa motivação. Mas não é aquela motivação que a gente acorda de manhã motivado para vir aqui. A motivação tem a ver com valores, com coisas que são importantes para mim, entendeu? E com quanto eu estou saciada ou privada dessas coisas. Então, eu sempre estou privada de fornecer conhecimento para as pessoas. Para mim, nunca é demais. Então, a minha motivação consiste em trazer conhecimento. Então, dentro deste ambiente, a gente tem estrutura, mas a gente tem fatores internos, que é a nossa motivação, certo? E aí, isso faz com que eu venha até aqui e me comporte. E eu venho aqui e faço esse comportamento verbal com você, certo? E que consequências eu tenho para esse comportamento verbal que eu estou fazendo com você agora? A consequência que eu tenho é que você continua me olhando, fazendo assim para mim, entendeu? Sim. E isso é uma consequência imediata, é um reforço imediato que eu estou recebendo de você, né, e de você. E depois a gente vai ter um outro reforçador que vai aparecer, que é o produto do nosso trabalho aqui pronto, levando informação de qualidade às pessoas. Sim. Então, você consegue notar que nós temos uma contingência, nós temos um antecedente, nós temos um comportamento e nós teremos consequências para esse comportamento. Nas organizações, isso funciona da mesma forma. Então, o nosso trabalho é criar antecedentes que façam com que as pessoas se comportem dentro da organização e que, principalmente, elas recebam consequências pelo seu comportamento dentro da organização, né? E consequências que sejam reforçadoras.
Ou seja, que essas pessoas, elas possam ser reconhecidas pelo que elas fazem, que a gente possa fornecer para elas não somente o salário delas. Porque as pessoas hoje em dia, elas não trabalham mais só pelo salário, entendeu? Na verdade, algumas nem trabalham pelo salário. Né? Na verdade, a gente já tem estudos que dizem... Quem está ouvindo agora deve estar se tremendo. Que as pessoas não trabalham mais por salário. Né? Então, elas trabalham por salário até um certo ponto, para poder atender às suas necessidades. Né? Mas depois, as pessoas elas têm outras necessidades que precisam ser atendidas. E essas necessidades, elas também são individuais. Então, o que é reforçador para ti pode não ser para ti. Entende? Às vezes, tu vai fazer um excelente trabalho e eu vou te dar um elogio. Isso pode ser suficiente para você voltar a fazer um excelente trabalho. Mas se eu fizer um elogio para ele, pode ser que não seja suficiente para ele voltar a fazer um excelente trabalho, porque elogio, reforço social para ele pode não ser reforçador, pode não ser importante. Entende? Então, a gente precisa estudar as pessoas dentro da organização para saber uma coisa muito importante. O que é importante para cada pessoa. É essa consequência que vai fazer a pessoa voltar a se comportar de novo ou aumentar ainda mais a sua performance, o seu comportamento organizacional. Entende? Então, já passou muito tempo, né? Lá nos Incas e nos Astecas, que as pessoas trabalhavam e recebiam salário e elas trabalhavam motivadas por isso. Isso não existe. Então, a gente precisa criar um antecedente, que é um ambiente capaz de fazer as pessoas se comportarem e elas precisam ter consequências reforçadoras para poder manter esses comportamentos pró-valores da empresa e pró-resultados da empresa acontecendo e aumentando e melhorando e modificando, né, na medida da necessidade. Então, a OBM ela faz isso, a gestão do comportamento organizacional. É possível, portanto, criar sistemas, que nós chamamos isso de sistemas, né, que vão direcionar essa organização. Então, não importa se você tem uma empresa pequenininha, e aí aqui retomando o raciocínio da tua pergunta, ou uma empresa grandona. Entende? Você consegue criar sistemas grande vai funcionar do mesmo jeito. Que sejam suficientemente reforçadores, ambientes que sejam capazes de fazer com que as pessoas se comportem dentro desse ambiente pró-desenvolvimento organizacional, certo? Basicamente é isso. Então, hoje nós temos sistemas que fazem isso. E como que a pessoa que está assistindo a gente, como que ela poderia... Vamos dizer que ela não tem muito recurso, tá? Como que ela poderia fazer isso com os colaboradores dela? Qual que seria uma sugestão sua, assim? De repente usa um formulário, não sei. Mas como que ele... Porque isso é disruptivo, tá? Não é na cabeça do empreendedor padrão, ele não quer saber disso, ele acha que é o salário. Por isso que eu tô rindo aqui, porque deve estar todo mundo se tremendo assistindo ali. Mas como que esse cara simples... que está com pouco recurso ali por enquanto, qual que é a tua dica para ele aplicar isso lá e ele, consegui extrair o melhor deles e vou criar os pontos aqui de alavanca e tudo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Eu preciso olhar para as pessoas como pessoas. Acabou aquele lance de a gente dizer o seguinte, os seus problemas pessoais você deixa da porta da empresa para fora. Não existe isso. O ser humano, o indivíduo, ele é um ser biopsicossocial. O que é bio? Biológico. É como o meu corpo é, como eu sou. Psico, questões psicológicas. Esse indivíduo ele tem história, né? Ele tem um histórico de aprendizagem e social. Ele cresceu dentro de um lugar, entendeu? Ele tem uma vida, uma vivência, ele tem uma família, ele tem uma condição social. Entende? Ele tem uma perspectiva educacional diferente. Então, esse indivíduo biopsicossocial, ele precisa ser enxergado. Eu preciso olhar para as pessoas com uma lente humana. Quando eu tiro a minha lente, entendeu? E eu venho para essa lente do empreendedor comum, que você acabou de falar, é uma lente arcaica. Sim. Quando eu coloco uma lente humana... Entende? Eu devolvo essa lente humana, eu consigo olhar para a pessoa como um indivíduo completo, que ele vai ter problemas,
ele vai ter dificuldades para entregar, que tem dia que ele não vai estar 80%, 100%, entende? Tem dia que ele vai entregar 30%, só que tem dia que ele vai entregar 100%. Então, a primeira coisa que a gente precisa é olhar para as pessoas como seres humanos completos, que têm uma vida, que têm uma história, que têm uma família. Às vezes, esse indivíduo está vivendo um processo de divórcio, de adoecimento nessa família. Né? Então, enquanto a gente continuar olhando para as pessoas apenas como máquinas de produção, robôs, a gente não vai conseguir avançar. Então, primeira coisa, vincule-se com a sua equipe. Crie vínculos genuínos com as pessoas. Né? Então, vínculos genuínos, eles têm muito a ver com preferências. Sim. Que foi o que eu acabei de falar. O que é importante para você e o que é importante para você. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de coisas tangíveis e caras. Muitas vezes você olhar dentro dos olhos desse indivíduo e perguntar como ele está, e não aquela coisa de você passar no corredor e bom dia, tudo bem? E vazar, entendeu? E aí esse cara, se ele parar para você e falar, não está bem, você realmente vai ter tempo para poder ouvir o que ele tem para te falar? Sim. Então, o teu tudo bem é um tudo bem de verdade ou é um tudo bem trivial ali do dia a dia, entende? Então, eu acho que o tudo bem de verdade é um bom caminho para quem quer criar vínculos genuínos com a sua equipe dentro da sua empresa e começar a estabelecer, a partir desses vínculos genuínos, metas. Legal. Porque alguém vai ter que fazer, ser acionado para fazer as ações relacionadas àquelas metas. Então, se eu tenho ali uma meta para cumprir, meta de vendas, sei lá, meta de atendimentos, conversões, o que eu tenho para fazer aqui? Né? Eu tenho que fazer isso. Alguém vai ter que fazer. Sim. Né? E essa pessoa que vai ter que fazer é uma pessoa. É isso que a gente precisa entender. Tá. Né? E que a gente precisa, sim, entender que tem dias que essa pessoa não vai entregar 100%. Né? E que eu preciso fazer a minha projeção de negócios considerando que quem vai executar é uma pessoa. Sim. Eu não posso criar metas, entendeu? Considerando que eu quero essa performance. A planilha aceita tudo. A planilha aceita tudo, mas a vida real ela é muito diferente. Né? Então, o empreendedor da vida real, ele olha para o ser humano acima de todas as coisas. Então, eu acho que, como você falou, para quem é pequeno, que não tem essa tecnologia comportamental, como que ele que não entende, eu acho que a primeira coisa que você poderia fazer, né, seria se vincular com a sua equipe de verdade, realmente se preocupar com as suas pessoas. É um bom começo. Tá. Seria o perguntado tudo bem, mas de verdade. Vamos dizer assim, não, tudo bem. Mas, e aí você sugeriria ainda rotinas também? Cara, faz isso pelo menos toda segunda-feira. Eu acho interessante, senta com a sua equipe, sabe? que é o que eu faço hoje, tá? Sim, nós temos rotinas. Só que, assim, é lógico, é super importante. A gente precisa ter processos, né? Dentro desses processos, as atividades essas conversas que vão ser desenvolvidas. Mas eu acho que um outro passo importante aí seria comportamentalizar essas tarefas. Tá. Dá um exemplo. Entende? Por exemplo, essa semana eu gostaria que você me entregasse 3 e-mails sobre isso. Tá. Você estabelecer coisas que sejam reais com as pessoas. E não você predizer que a pessoa sabe o que você quer que ela entregue. Isso é um grande problema na organização. Muito comum. Muito comum. Então, a gente precisa criar comportamentos que nós chamamos de operantes, que eles são mensuráveis, eles são realizáveis, para que a gente possa fazer esses acordos com essas pessoas, entende? E quando essas pessoas conseguirem fazer as suas entregas, a gente precisa reforçá-las. Tá. Tem que existir reforço para isso. Eu não posso olhar para outra pessoa e dizer parabéns, você entregou porque você não fez mais do que sua obrigação. Ou nem falar nada. Ou nem falar nada. Provavelmente o comportamento de te entregar 3 e-mails na semana que vem pode até acontecer, mas a performance desse indivíduo vai fazer assim. Até porque ele não sabe se está acertando, porque ele não é elogiado, exatamente. Não fala nada. Por isso que é necessário estabelecer uma cultura de feedback. É muito importante estabelecer uma cultura de feedback mais positivo, mais de reforço do que de punição.
Tá. Né? E tentar criar na organização uma perspectiva reforçadora dentro dessa relação, sabe? Então, essa pessoa está me chamando para conversar. Normalmente, quando o chefe chama para conversar, o líder chama para conversar, o cara já vem... Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por quê? Porque a gente já tem essa ideia de que feedback é de correção, que feedback é, né, a famosa comida de rabo, né, que os caras falam. É isso que vai acontecer. Sim. Entende? Só que a gente precisa pensar em criar um ambiente, um antecedente, entende? Que seja muito mais reforçador do que aversivo para as pessoas. Porque você imagina o quanto deve ser desafiador para uma pessoa trabalhar o dia inteiro dentro de um lugar que ela trabalha com medo, que ela trabalha sempre esperando o pior, sempre esperando um feedback de correção, entende? Que ela nunca recebe um feedback de manutenção, que é um feedback positivo, né? Reconhecimento. Uma vez eu li... quase todo livro de negócio, ele vai... Quase o primeiro capítulo é quase que unânime falar de pessoas, tá? Então, tipo, qualquer negócio tem que ter pessoa, ainda que você tenha grana. Tenho 15 milhões. Tudo bem, você tem pessoas para fazer empresa? Não, então você não tem empresa. Você não tem empresa. Você tem dinheiro. E eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falava do reforço positivo, mas também falava de passar segurança para o time, para o colaborador. Então, assim, a empresa está indo bem, tá tudo certo, não vai quebrar e tal. Quase esse tipo de segurança, por quê? Porque aí ele... posso respirar, o negócio tá rodando. Eu achei isso interessante. Sim. Agora, assim, você que é especialista nisso, quantas vezes a gente fica tentando mudar o colaborador? Essa pergunta é tensa. Sim. Mas, assim, quantas... Tess, eu tentei fiz o reforço positivo. Qual que é o número que eu falo assim, olha, tentei, eu vou na Bíblia, então 70 vezes 7. Qual que é o número que eu tentei e não vai? Aí eu preciso fazer uma troca, talvez, ali, ou de repente mudar a pessoa. Veja bem, cada situação é uma situação dentro dos negócios. Isso é muito importante, né? Cada pessoa é uma pessoa. Tá. Então, a gente vai sempre pensar numa coisa que a gente chama de baseline, que é a linha de base do cidadão, do indivíduo. Tá. Né? Uma pessoa, gente, ela não deixa de fazer uma tarefa no ambiente de trabalho porque ela não quer. Eu não acho que as pessoas acordem de manhã e falem assim, eu vou lá para a empresa hoje encher o saco, só receber... entendeu? Torrar o saco das pessoas e ser um grande ordinário e, enfim, encher o saco de todo mundo e receber o meu salário. Eu realmente não acredito que as pessoas acordem de manhã e elas pensem tem isso, essa sabe? Missão, né? Elas acordem com essa missão de infernizar a vida do patrão. Eu planejei ontem... Como eu vou fazer amanhã para derrubar? Não é isso, gente, sabe? Eu acredito que o que acontece é que nós temos antecedentes, né, contingências muito difíceis, tanto dentro quanto fora da empresa. Então, por isso que eu digo que cada indivíduo é único. A gente precisa saber o que está acontecendo na vida desse cara e o que está acontecendo aqui dentro da empresa também. Né? Então, não tem outro jeito de fazer isso que não seja se aproximando dessa pessoa, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente acha que as coisas estão claras dentro da empresa. A gente acredita que tem clareza no que a gente falou, propôs, mas às vezes não tem essa clareza. É preciso clarificar mais, né? É preciso comportamentalizar. Esse indivíduo ele precisa saber que ele está sendo monitorado. Ele precisa saber que alguém está vendo o que ele está fazendo, que alguém vai... fornecer reforço. Tem que haver uma sinalização do que vai acontecer como consequência para aquele comportamento, né, que ele está apresentando. Então, isso é muito importante, sabe? Eu realmente acredito que as pessoas elas não queiram, sabe, ser ruins. Sim. Né? Sim. Eu não acho que existam bad boys ou bad girls dentro das empresas, né? Eu acho que existe um ambiente pouco reforçador. E eu acho que existem também baselines mal definidas. Tá. Então, às vezes, você está pedindo daquele colaborador muito mais do que ele é capaz de te entregar. Tem gente que está sentada em cadeiras muito largas dentro de empresas. Sim, entende? Sim. Assim como tem caras também que estão em cadeiras muito pequenas para o tamanho que ele é.
né? A gente coloca macaco para nadar e peixe para subir em árvore. Não vai rolar. A gente precisa colocar as pessoas nos lugares certos, né? Para que elas possam trabalhar e para que elas tenham condições de se desenvolver dentro daquele ambiente. E eu acho que essa coisa de baseline não tem a ver só com formação profissional, não tem a ver só com hard skills, tem a ver com soft skills. Tem a ver com valores também, né? Então, hoje, o que nos move, o que faz com que nós tenhamos comportamentos dentro dos lugares ou na nossa família, mesmo na nossa vida, são os nossos valores, as coisas que a gente acredita. Tá. Então, eu acho que alguns indivíduos você vai precisar capacitar de novo, outros você vai precisar colocar em lugares diferentes, outros você vai precisar dar feedback, outros você vai precisar alinhar os valores dele com os valores da organização, né? Então, quando a gente tem valores alinhados, a gente deixa de ter duas pessoas com valores, a gente passa a ter um propósito, né? Então, a gente pode analisar todas essas variáveis que são importantes. Tá. Ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas pessoas, elas realmente estão passando uma chuva, né? Porque elas estão ali se comportando, elas estão trabalhando, e esse trabalho de hoje, ele está funcionando como uma escada para uma outra coisa no futuro. Então, o ato de me comportar por um outro valor que eu tenho, entendeu? De repente, eu tenho um outro sonho. E eu estou aqui trabalhando para alcançar esse sonho. E tá tudo bem. E isso também é adoecedor, porque às vezes esse cara, ele começa... já que eu não amo o que eu estou fazendo, eu não gosto, eu não estou trabalhando pelo valor, pelo propósito, pela missão, entende? Para alcance dessa visão, dessa empresa, isso aqui não é que eu quero que isso aqui faça parte da minha vida, né? Isso aqui está fazendo parte de um pedaço da minha vida, entende? E às vezes esse indivíduo, ele começa a se preparar mesmo para uma transição. Tá. E as transições, elas são normais na vida, elas devem ser consideradas normais, né? Muitas vezes o que esse indivíduo não tem é um repertório de chegar para você e dizer, estou transicionando. Porque ele tem medo de ser demitido e ficar sem a renda. Exatamente, né? E às vezes ele não tem esse repertório de falar, agora é o meu momento de transicionar. Vamos criar um processo de transição tranquilo? Entende? Às vezes ele não tem esse repertório comportamental, essa habilidade de fazer essa comunicação. Sim. Né? E ele acaba utilizando comportamentos disfuncionais, como, por exemplo, faltar demais, não entregar o resultado. Ele começa a criar contingências, né? Ele cria antecedentes, que ele já sabe que esses antecedentes aqui, quando visualizados pela empresa, geram uma consequência de demissão. Entende? Então, às vezes, essa pessoa, ela cria, por si só, situações para ela poder alcançar um desligamento. Então, eu acho que nós também temos que estar preparados para saber ler, fazer essa leitura comportamental. E como eu disse mais cedo, não existem comportamentos que são vazios. Todos os comportamentos têm funções. Então, muitas vezes, a função deste comportamento, deste colaborador, seja realmente sair fora daqui. A função é esquivar daqui. Ou então, a função pode ser chamar a sua atenção para algo que ele não está satisfeito. E que ele também pode não ter repertório para poder comunicar para você. Entendi. Entende? Naquele momento. Ou então, de repente, ele quer um tangível, ele quer um aumento de salário e também não tem condições de comunicar para você. Ou ele está com um desconforto e não consegue te comunicar. Então, veja que, mais uma vez, ainda que esse indivíduo ele não tenha esse repertório de comunicar, entende? Essas questões que ele está vivenciando, e ele começa a se comportar dessa forma, imagine que se você cria um ambiente confortável de diálogo dentro da sua empresa, que existe uma cultura de conversa, uma cultura de feedback positivo, talvez você tenha criado aqui condições para esse indivíduo melhorar e mudar esse comportamento. Entende? Você tenha criado condições para esse indivíduo apresentar comportamentos melhores dentro desse ambiente. Então, diante dessa informação, eu pergunto a vocês, ou não é o ambiente que modela as relações e as consequências que esse ambiente fornece, entendeu? Para esse indivíduo que modela essas relações. Sim. Com certeza. Mas assim, e no caso, é que não vai ter 100%, né? Não tem como acertar. Porque, nas relações humanas, não. Porque emoções podem ser emuladas, correto? Eu posso emular uma emoção. Eu posso... O ator lá da Globo... Podia patrocinar. Me dá uma roupa. Ele vai lá e emula que ele está triste e ele começa a chorar. Um exemplo. Você acha que é possível alguém entrar
com essa maldade emulando, assim, não, eu estou muito satisfeito com a empresa, mas na verdade ele está querendo copiar a sua... Eu vou te dar um exemplo. A gente já teve problema de gente fingir A gente trabalha com finanças. A pessoa fingir que está desorganizada financeiramente, etc., mas na verdade a gente sabia que ele era um consultor. Ele queria ver o nosso processo. Sim. Então, cara, mas aí como que ele conseguiu passar por todo mundo? E aí eu consegui ver e eu falei, não, esse cara, inclusive ele me segue no Instagram. Ele é consultor. Então, tem um jeito de escapar disso ou não? Tem um jeito de, sei lá, um questionário de perfil? Existe alguma forma de... Sim, em OBM, nós recomendamos também que cada empresa crie seu processo seletivo, seus processos admissionais, seja dos seus clientes, dos seus stakeholders, das pessoas com quem ela quer se relacionar, baseando isso nos seus valores, no que é importante para você. Entende? Então, se eu preciso... por exemplo, os meus valores, eu tenho um valor de segurança. Eu tenho um valor de vínculo, de assentimento, de comunidade. Então, as minhas perguntas, né, o meu questionário de contratação, os pontos que eu vou observar no repertório comportamental daquele indivíduo, eles têm que ter uma relação com o que eu espero para o meu time. Seria certo? Já um... Exato. Agora, óbvio, né? Quando você fala um indivíduo, ele decide emular, né? Enganar. Todos nós estamos... espião, sei lá. Todos nós estamos, né, vivendo e somos passíveis de viver algo assim, né? Mas é claro que existem não tem um teste lá, existem cuidados, né? Que a gente pode tomar, que instrumentos, nós temos vários instrumentos, né? Em OBM, que são sensíveis a isso também, mas eu acredito que o melhor instrumento mesmo é sempre o olho do avaliador. O feeling mesmo ali. O feeling do avaliador. É sempre esse avaliador saber olhar para além das aparências, digamos assim, para além dos comportamentos. A segunda camada dessa... Exatamente. Então, comportamentos têm funções, como eu disse para vocês, né? E a gente consegue, ali, depois de um tempo, convivendo, entendendo, né? Essa pessoa, tomar algumas decisões baseadas em dados, né? Decisões baseadas em informações. Então, a gente precisa ter uma prática informada. Né? Então, em OBM é isso. Esse indivíduo, ele chegou aqui, ele tinha tantas habilidades no repertório profissional dele. Daqui a tanto tempo, a empresa ela criou ali condições de desenvolvimento profissional, um PDI, alguma coisa, e criou oportunidades, e ele já tem de tantas habilidades, hoje ele já tem mais habilidades. Então, isso é mensurável. Então, acho que um ponto fundamental dentro da OBM é a mensuração, certo? E, obviamente, se o indivíduo ele acessou sua empresa, né, ele vai começar a apresentar comportamentos, entende? Valores sobre aquilo que é importante para ele. Então, é claro que se não é importante para ele trabalhar para você, ele vai procurar outras informações que são importantes para ele. Sim, sim. Né? Que muitas vezes fogem até do escopo que é esperado dentro das atribuições. E é por isso que existe o gestor, né? Por isso que existe o gestor que precisa se relacionar com essa pessoa. Você acha que na contratação, esse assunto, deixa eu explorar um pouquinho mais. Você acha que na contratação, você acha que comportamento, você acha que... Ele tá uma consultoria, eu falei, rapaz... Não é consultoria, cara. Eu estou super à disposição não, mas isso. Não é consultoria, não. É que o assunto... Não, é consultoria, todo para isso. Tu enrola o Thiago tá se aproveitando aqui. Mas na contratação, você acha que o dono tem que estar ou não? Não. Por causa desse feeling, por causa desse... Depende muito do que você quer, entende? Depende muito do perfil da sua empresa, depende de tudo. Então, assim, eu conheço, sim, grandes empresas que, a depender do cargo, por exemplo, é o dono que contrata. Vou contratar um diretor, né? Então, talvez seja interessante o dono participar dessa decisão, né? Exato. Então, eu acho que isso depende muito ali do staff, né? Do que você quer, sabe? Sim. Mas, para cargos em geral, assistentes administrativos, vendedores. Eu acredito que se você tiver um RH né, muito bem instruído, um RH também que também trabalha, obviamente, né, pensando nos valores da organização. O que esse RH tem que ter? Oi? O que esse RH tem que ter? Qual certificação? Clareza de valores.
esse RH tem que ter clareza na missão. Entende? Esse RH ele tem que ter uma missão própria. Legal. Então, não adianta você ter uma super missão estampada na sua empresa que ela não faça sentido para as pessoas. Sim. Então, esse RH, eu vou te dizer, a missão da Neurokind hoje, certo? É liberdade e independência para indivíduos no espectro do autismo. Legal. Isso é o que nós queremos. O que o meu RH tem que querer? Contratar pessoas que queiram cumprir essa missão. É isso que o meu RH precisa saber. Que comportamentos são esperados dessas pessoas para que elas cumpram essa missão? Esse comportamento. Entende? Então, nosso RH ele precisa ter valores claros. Ele precisa ser um RH muito forte, né, nesse sentido. Então, a gente nem chama isso de RH, né? A gente chama isso de gestão de pessoas, a gente chama isso de cuidado com gente mesmo. Legal. Mas dentro do que você falou, você perguntou agora, ia para outra coisa, mas vou continuar. Tem mais perguntas. Tem empresa... Não, imagino. Tô brincando. Consegue mais água, por favor, para o nosso convidado? Isso. Só uma aguinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Dentro do que você falou, tem empresas que não têm um RH, um setor de RH. Sim. E aí foi interessante você perguntou, porque assim, o ideal seria, eu vou entrar depois nessa parte da clareza, do objetivo, do propósito da missão, beleza, mas o ideal seria a contratação pelo gestor, por quê? Só para contextualizar, porque ele que vai lidar direto. Lembrando que ele já pegou, claro, ele já tem, faz de conta que ele entendeu, o propósito está muito claro, melhor, a missão está muito clara, eu sei os valores da empresa, para onde a gente está indo, o que a gente quer, beleza. Só que o gestor seria ideal, porque, por exemplo, eu estou mudando isso na minha empresa, por exemplo. Porque vinha comigo, mas tipo assim, contrato, mas fala, toma que o filho é teu. Falei que era a consultoria do Thiago. Você acha que é interessante dessa forma? Sim, eu acho que se você não tem, né, um setor de RH ainda estabelecido na sua empresa e que, a depender do tamanho da sua empresa, dos objetivos da sua empresa, né, acho que sim, é muito importante que você faça parte, você faça parte desse processo, sabe? De forma mais próxima. Desculpa, não entendi a resposta. O dono... Sim, é como você falou, eu não tenho... Eu entendi isso. Tipo assim, o gestor fazer a contratação? É isso que eu perguntei. Sim. Eu acho super válido e muito saudável, né? Esse gestor ter essa clareza, né? Ter essa compreensão é muito importante, com certeza. Com certeza. Isso depende muito da característica, né, da empresa. Exatamente. Eu pergunto por conta disso. Mas é uma pergunta muito boa. Às vezes o dono ele faz tudo e o cara fala, agora eu que tenho que resolver, não foi... ainda que está alinhado com o dono, a contratação, mas a relação é o gestor com aquela pessoa. Com esse contratado. É muito importante todos participem, né? As pessoas que são importantes ali nesse processo possam participar dessa contratação. Né? Por isso que eu ia perguntar uma... Pergunte. Mande. Não, posso? Fique à vontade que eu monopolizei aqui. Eu perguntaria... Não, pode eu ficar... perguntaria o seguinte, sabe? Para essa pessoa que eu estou contratando. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Essa pergunta é filha da mãe, né? A pessoa começa a ver, meu Deus, você vai suar na sua frente. Na sua cadeira. Começa por essa. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? O que você se imagina fazendo daqui a 5 anos? Aí você vai começar a entender o que faz sentido para ela, sabe? Sim. Mas então, o que eu percebo é que, agora, para o gestor, né? O gestor ele tem que dar oportunidades, a gente vai voltar agora no feedback. Tá bom. Dar oportunidades para que isso aconteça. Porque são sinais, porque para não parecer... Mas não é padrão, né? É tipo assim, porque eu não quero que pareça para quem está assistindo a gente, não é romantizar a situação. Eu já entendi claramente. Sim. Só que mas um processo nisso daí, por exemplo, do feedback, o gestor... Aí eu vou perguntar novamente, você falar a melhor forma de dar um feedback para ter o melhor resultado. E nesse feedback, da forma que é colocado, aí o gestor ele está abrindo oportunidades para
em alguns momentos, em algumas fases, o colaborador dá sinais ou até ter abertura para falar. Por exemplo, no meio do diálogo, que ele pode levar um tempo, depois com 6 meses, com 12 meses, é tipo, e aí, o que você está pensando para o ano que vem? Dentro da pergunta daqui a 5 anos. Entendeu? Porque você vai ter, cara, eu acho que não faz sentido. Pelo que eu estou vendo na empresa, eu acho que eu não vou muito longe isso aqui, eu estou querendo ganhar mais, eu estou querendo ter mais tempo, ou então eu estou querendo... Enfim, o objetivo daquela pessoa, ou que a pessoa quer ser, ou que ela não está vislumbrando mesmo dentro daquela corporação. Então, o que você vem falando parece que abre oportunidades, e eu queria ver um processo dentro disso aí, oportunidades para esse feedback, para que a pessoa consiga ter essa sintonia ou essa sensibilidade para direcionar. Ou falar, não, aqui realmente é passageiro para esse colaborador, ou então, não, realmente, eu vou trazer... Não, eu tenho algo para você. Eu ouço amigos meus, às vezes, nos negócios, falando... O cara pediu para sair, eu estava pensando ele numa nova empresa que eu estou abrindo. Sim, mas onde é que estava isso escrito? Você falou para ele, Você estampou isso aonde, né? Não ficou claro. Mas fala para mim desse posicionamento do gestor. Eu vejo assim, grandes corporações, né, que tem planos de cargos e salários, isso fica um pouco mais claro, né? Sim. Então, esse indivíduo ele já entra ali dentro de um posicionamento. Combinado. E já existe ali clareza sobre quais comportamentos ele vai precisar apresentar ao longo daquele tempo, né, para que ele possa ir galgando novas oportunidades. Quais oportunidades existem, né? Quais as qualificações necessárias para que você possa alcançar essas oportunidades. Essa é uma realidade, é o melhor dos mundos. Né? Mas a gente sabe que a maior parte das empresas hoje, a gente não tem essa realidade. Né? Até na minha empresa, bem pouco tempo atrás, a gente está finalizando agora esse processo. Né? Não era um processo que tinha muita clareza, assim, sabe, para as pessoas. E a gente nota o quê? Justamente esses sentimentos, né, que as pessoas têm de ficar desestimulado, parece que perde ali o incentivo, né? Começa a ficar mais letárgico nas coisas, entende? Sim. Porque eu estou trabalhando para quê? A pergunta é essa, serviço de quê? Né? A serviço de quem que eu estou trabalhando? É a serviço dos sonhos desse cara, né? Sim. Ou é a serviço dos meus próprios sonhos também? Então, a gente vai conseguir compartilhar sonhos nessa jornada, ambos poderão alcançar os seus sonhos, ou eu estou trabalhando a serviço apenas dos sonhos dele? Olha que interessante isso, né? Então, isso é clareza. E aí você me traz a questão do feedback, né? O feedback ele pode ser útil para trazer essas coisas para a superfície? Acho que sim, com certeza. Reuniões de equipe podem ser úteis, né? Feedback pode ser útil. Mas vamos falar um pouquinho aqui de feedback, porque você me falou a forma do feedback, né? E eu gosto muito dessa pergunta, é uma boa pergunta, porque a gente precisa treinar para fazer feedback. Feedback não é uma coisa fácil de fazer. Feedback é acessar o outro, a vida do outro. Então, feedback, primeira coisa, ele precisa ter um objetivo. Você precisa estar bem com você mesmo para você poder dar feedback, oferecer feedback para as pessoas. Porque muitas vezes a gente confunde os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? A gente cria fusões, que a gente chama, né? Sobre os nossos... coisas sobre nós mesmos ou coisas que a nossa própria cabeça está dizendo para a gente que nem sempre são verdades. Sim. Entende? E a gente, frente às nossas frustrações, a gente vai para um feedback. E a gente vai para o feedback com raiva. A gente vai para o feedback, eu fechei no vermelho esse mês, eu vou fazer um feedback. Entendeu? Então, primeira coisa, a gente precisa saber que horas que eu estou bem e eu estou pronta para dar um feedback. Entende? Porque eu preciso ir para esse feedback com um objetivo. Eu vou para esse feedback falar do seu comportamento. É uma análise sobre um fato, sobre uma coisa que aconteceu de verdade. E tem que ser lógico, né? Não Exatamente. Não é emocional, pessoal. não é pessoal. Exato, não é sobre eu acho que você é preguiçoso, eu acho que você não está sendo proativo, entendeu? Isso aí a gente chama, né? A minha mentora... maravilhosa, que foi minha supervisora de certificação e tudo, ela chama isso de diarreia verbal. Boa. Então, quando você vai, entendeu, bostanejar num feedback, não vá.
Não vá bostanejar no feedback, porque você vai entrar em contato com a coisa mais íntima do outro. Sim. Caramba. Que é o seu sentimento, que é o seu ser, que é o seu eu. E que pode mudar a vida daquela pessoa como um todo. Exatamente. Ela pode ser uma... Você falando isso aí, eu lembrei, sabe do quê? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, acho que no primeiro capítulo ali, tem um cara que ele enche o combustível do avião de um piloto lá que faz manobra e ele enche errado. Esse avião, ele vai fazer a manobra e o combustível dá problema. E como o cara é muito bom piloto, ele consegue manobrar e ele fica ali tranquilo. Só que aí que você falou, aí no livro o menino preocupado, nossa, ele vai me matar, ele estava na frente do governador e não sei o quê, eu tô lascado. O cara chegou, achei fantástico isso, o cara chegou para o menino e falou assim, para demonstrar que eu confio muito em você, você vai abastecer, você vai olhar, supervisionar meu avião no próximo evento que eu vou ter. Cara, aí o livro descreve como foi aquela pessoa. Gerou um futuro para ele. Então, como você falou, esse feedback pode salvar a vida, pode gerar um super futuro, ou se for acabar com se for né, sai aí a diarreia, pode verbal. também pode acabar com a pessoa. Bostanejar, é verdade. Mas qual que é o problema? Aí você vai concordar comigo, eu acho. O problema é que a maior parte faz isso. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas ainda não aprenderam que a gente precisa profissionalizar o feedback. Feedback, Vou te perguntar uma coisa, mas onde é que ensina isso? Que a gente não aprende na faculdade, não tem lugar nenhum. Na UBM. Aí. E no podcast hoje, que você está assistindo. Porque a minha ciência ensina isso, a psicologia organizacional ensina isso, entendeu? Os psicólogos precisam ser mais bem valorizados nas empresas. A gente falava mais cedo sobre isso, que a presença de um psicólogo organizacional, de um analista do comportamento dentro de uma organização, impacta diretamente nos resultados financeiros dessa organização. Sim. Porque se eu sei lidar com as pessoas, eu sei fazer bom uso do feedback, entende? Para desenvolvimento das minhas pessoas, para o alcance dos meus objetivos, eu reduzo a quantidade de demissões que eu faço. Ou seja, eu reduzo a quantidade de valores com rescisão. Né, que a gente vai precisar pagar. Você tem uma economia indireta. Exatamente, você tem uma economia na sua despesa, né, com pessoas. Resultado. Então, isso impacta, logicamente, no seu resultado, né? E vai encurtar, né, o objetivo até de resultado mesmo. Porque você está demorando para... Enfim. E é uma cascata de problemas, porque quando você demite, você tem custo para treinar de novo, você tem custo para contratar. Onboard, tem tudo isso. Tem onboard, você vai ter toda uma, digamos assim, um processo, tudo novo de novo, que você tem que passar e que vai te gerar vários custos, né? Então, mas nesse feedback aí que você falou, legal. É tipo a pessoa frustrada, vamos voltar. Aí projeta no outro, achando que vai ter um resultado positivo. É tão básico, e aí, mas vamos lá, difícil. A gente precisa comportamentalizar, então, esse feedback. A primeira coisa que eu preciso estar bem, eu tenho que estar bem comigo mesma. Eu nunca vou conseguir levar um colaborador a um lugar que eu mesmo não estou. Você entendeu, Thiago? Então é isso. Se eu não estou num lugar de tranquilidade, entendeu? Se a minha. Você entendeu, Thiago? Porque é o seguinte, cara, se a performance da minha empresa tá ruim, a culpa é minha também, entendeu? A culpa é toda. É isso, gente, é isso. Então, assim, a gente quer achar um culpado para as coisas, entende? Então, aí o que a gente pensa? Não, eu vou chamar aquele cara e, em cima dele, né? Sendo que eu sou a líder. Eu sou a líder desse processo, sabe? Então, se eu sou a líder, eu sou a dona dessa empresa, então o BO é meu. Sim. O BO é todo meu. Sim. Entendeu? Não tem, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Então, eu tô ali para poder dar modelo comportamental para as pessoas. Então, se eu tô numa situação de burnout, se eu estou adoecida, e quem está adoecido não está em condições de trabalhar, aí feedback faz parte de um processo de trabalho, certo? Então, eu não tenho condições de dar feedback, eu não vou conseguir levar esse indivíduo a um lugar de reflexão, que é o objetivo do feedback, a um lugar de flexibilidade, que é o objetivo do feedback, a um lugar de mudança comportamental, que é o objetivo do feedback, se eu não estou nesse lugar. Eu não consigo abrir uma floresta emaranhada, entendeu? Eu não consigo fazer, passar por um caminho, desvendar um caminho com uma pessoa que eu mesma nunca desvendei. Sim. Boa. Então, o feedback é treinamento. Feedback é capacitação, certo? Feedback é habilidade. E aí,
Você vem para um feedback com objetivo. Qual é o seu objetivo nesse feedback? Eu quero vir para esse feedback para tratar sobre este fato, sobre este comportamento, e eu preciso sair desse feedback com um direcionamento. Feedback não é fofoca. Eu sempre falo isso. Se você para falar do colega sem o colega, não é feedback, é fofoca. Entende? E aí a gente já precisa parar por aí. A gente já não vai nem falar sobre isso. Sim. Então, o feedback é sobre aquela pessoa, para aquela pessoa, com um objetivo específico. E nós vamos sair daqui desse feedback com um direcionamento hoje, um direcionamento para o futuro. Eu não estou aqui para falar do seu passado. Entende? Eu estou aqui no momento presente com você, criando condições para que a gente consiga ter uma melhor performance no futuro, né? Daqui para frente eu quero, inclusive, né, neste momento o feedback ele não é só para você baixar a orelha e ouvir. Feedback é para você construir comigo que direcionamento é esse que nós daremos para o nosso futuro a partir de agora. Isso é o que nós queremos dentro de um feedback. Nós queremos clareza e nós vamos falar um feedback sem arrodeios, gente. Não precisa ficar rodeando para dar feedback. Porque se você der feedback positivo, entendeu? Esse cara vai estar confortável para receber o teu feedback de correção. Então, você vai chegar e vai falar, olha, você tinha que ter me encaminhado 3 planilhas na semana passada referente aos nossos resultados financeiros e você não fez. Como que a gente consegue resolver isso? Entende? Acho que a gente consegue resolver isso dessa forma, assim, assado, frito, cozido, tal. Beleza, então a gente vai fazer uma revisitação nesse feedback no dia tal, que foi o prazo que nós estabelecemos juntos aqui para resolver essa demanda, entende? E a gente vai voltar e vai revisitar. Quando esse indivíduo te entregar, o que você tem que fazer? Reforçar o comportamento de entrega. Porque às vezes o comportamento de entrega parou de acontecer justamente porque antes você não reforçou. Faz sentido? Sim. Então, isso é feedback, né? Feedback, não tem esse lance de feedback sanduíche. Isso não funciona. Sim. Feedback sanduíche é o seguinte, quando você chega com a pessoa e fala assim para ela, olha, Carlos, eu adorei a sua performance na reunião ontem, mas... Olha aqui, ó. É um pão, aí vem o mas, aí vem a lapada. Entendeu? A pessoa ela não vai lembrar... que você falou antes que a performance dela foi boa ontem. Ela só vai lembrar do mas para frente. Ou seja, isso não causou, não trouxe o efeito que nós precisávamos. O efeito que nós precisamos é de uma comunicação assertiva, simples, entende? E que seja direcionadora para um futuro. Tá. E existe uma outra coisa muito importante sobre o feedback. A gente precisa avisar o indivíduo que a gente vai ter um feedback. A gente tem que convidar ele para conversar no feedback. Você não pode fazer assim, Thiago. Eu preciso falar com você bem sério. Urgente. Isso, você vai convidar. Nós precisamos conversar, tudo bem com você? Mensagem e quando no WhatsApp você for começar um feedback, gente, você pergunta primeiro como é que o cara tá, né? Se ele tá bem, você cria um ambiente ali confortável para você poder conversar, entende? E aí pergunta também para ele como é que ele prefere receber feedback, tá, gente? Porque tem cara que odeia ficar cara a cara com as pessoas. Tem gente que prefere receber feedback por WhatsApp, tem gente que prefere receber feedback por chamada de vídeo. Então, inclusive, esse antecedente você pode criar para você saber qual é o melhor ambiente que esse indivíduo se sente seguro para receber feedback, sabe? Sim. Pode falar. Ela falou isso aí, eu lembrei o Netflix tem uma cultura que eles chamam de zero eggs. Então lá não tem assim, ai, Thiago, não sei como eu vou te falar isso, mas você errou o design do topo da página. Não, é zero eggs. Thiago, o topo da página tá horrível, refaz esse negócio aí. Você acha que isso é válido ou não? Ou depende da empresa? Depende da cultura da empresa, porque às vezes mas você gasta muito tempo que... para... Ai, mas eu não posso... Tu já passou por isso também. Ai, mas eu não posso falar agora porque vai machucar, então espera aí por uma semana, 2, ou um mês. Eu acho que essa empresa, as pessoas não se machucam com essas coisas. Se for combinado. Entende? Exato. Dentro dessa cultura, isso pode. Entende? Será que talvez, a cultura mais saudável do ponto de vista da saúde mental do outro cara, entendeu? Ou então da humanização do processo. Isso são dilemas que a gente precisa discutir. É único, né? E cada negócio vai ter o seu... E são dilemas que a gente precisa discutir. Porém, obviamente, que uma cultura em que você tem liberdade, entendeu? Para poder dialogar em
prol dos objetivos da organização, com certeza me parece uma cultura muito mais confortável de viver. Bom você responder essa. Eu estava preocupado com a resposta. Quando acabar aqui a transmissão, eu vou contar para alguns feedbacks que eu já dei. Não acredito que você falou isso. Entendi. Não, mas gostei da sua resposta, porque senão... eu achei que é só trazer, não, isso não é válido. Eu acho que, tipo assim, tem hora que o que é acordado, entendeu? Não sai, cara, mas realmente é cultura do local mesmo. Porque tem gente que não, olha, eu sou direto, tá? E tem gente não, que nunca é direto, mas te arrebenta por trás. Enfim, é complicado. Mas só sobre o feedback ainda, só para dividir algumas coisas, tá? Você acha que a gente poderia pensar feedback de duas formas, dois tipos de feedback? De correção para alinhamento, né? Perfeito. Por que eu falo esse primeiro? Lembrando, só repetindo, isso é muito comum. A pessoa está machucada, mau resultado, ela acha que vai detonar, aí ela projeta a frustração, ela não está bem, achando que vai ter um resultado diferente na frente. Sendo que esse feedback de correção, vamos dar um nome, tá? De correção, é o que você está plantando para ter um resultado diferente do que você teve agora. E aí você quer ter, não, eu estou reagindo a esse problema que não funcionou antes e achando que essa dura, eu estou falando dura no sentido... Perfeito. Projetando realmente o que está mal. E achando que vai ter um resultado diferente na frente do que teve agora. Não vai ter. Não vai ter. Fernando, a gente tem uma conversa, uma brincadeira, a gente chama old school, né? Acha que ainda tinha, né? Old school, isso aí. Chegou e peia, meu irmão, e fala, não, tem que ser assim mesmo. E o resultado vai ser diferente. Ou, melhor, você vai ter realmente esse giro de colaboradores, porque não vai funcionar, mano. A pessoa vai estar insatisfeita. O que eu mais vejo, ela deve também ver muito isso, é aquela coisa. Eu contratei esse cara para ele fazer o atendimento. Mas ele não faz um atendimento. Só que o que esse não faz? É o jeito dele, só que ele não ensinou para essa pessoa o jeito dele. Sim. Aí ele quer que a pessoa já venha com a cabeça dele. Aí eu falo, cara, esse cara não passou as mesmas coisas que você passou na vida, ele não estudou as mesmas coisas que você Perfeito. estudou. Não vai dar para ele entregar o mesmo resultado que você espera dele. Invista nele, gasta dinheiro com ele, tenta... E ele às vezes nem falou, né? Mas muita gente comum, contrata e demite assim. Isso é um problema de onboard também, né? Sim. Também, Tem muitas variáveis Tem aí. gente que nem sabe o que é onboard, né? É verdade. Então, para quem não sabe o que é onboard, né? Então a gente precisa ser compassivo com as pessoas também. Não, mas a gente já falou em alguns episódios, mas é bom falar de novo. Vamos falar de novo, né? Então fala aí o que é onboard. Vamos lá. Onboard é o processo quando a pessoa entra na empresa. Ela tem todo um procedimento da sua empresa. Se a sua empresa, por exemplo, você vai aprender a falar nossas gírias. O onboard, sei lá, vai ter um vídeo, ele vai assistir como que a gente trata as coisas, quais são as regras, como é a cultura, qual que é os nossos valores, nossos princípios. O nosso onboard tem 1h30, um dos vídeos gravados que a gente tem. A pessoa assiste. Que legal. Vou mandar para as pessoas que eu conheço. Parabéns. Cara, mas eu acho que na maior parte das vezes, uma vez eu lendo um livro de liderança, eu achei a frase fantástica. O problema do negócio está no gargalo, está no topo. É o líder. Não é a contratação. Não, eu contratei esse cara, ele não gerou resultado. Não, às vezes é você que, como ela falou, cara, você acha que a pessoa já veio com a sua visão, com tudo que você faz. E aí você quer cobrar ela como se ela fosse... Sim, às vezes. E você fala, mas eu entreguei os processos, os procedimentos, entendeu? Por que ela não fez? Porque o que move as pessoas, o que faz as pessoas fazerem as coisas não é ter processos escritos, mas é ter cultura forte. Boa. Entende? É uma cultura forte que faz as pessoas se comportarem. Qualquer empresa grande vai ter essa cultura. Tem cultura forte. É isso. Então, não são procedimentos, não são POPs, procedimentos operacionais padrões, ITs, instruções de trabalho e etc. Que faz com que as pessoas se comportem. Entende? O que faz as pessoas se comportarem é a cultura, né? Clareza, né, nos valores. É um bom onboard ali que você faz com essa pessoa, entende? E, obviamente, né, você regar essa relação todos os dias, né, com muito reforço positivo. Então, quando a gente usa reforço numa relação, seja... depois eu explico, talvez, esse conceito de reforço positivo e negativo dentro da nossa área, mas ambos são reforçadores e fazem com que o comportamento aconteça de novo. Mas eu acho que, assim, falando dessa questão de reforço, quando a gente usa reforço nas nossas relações, a gente não precisa usar punição. Tá.
Então, se a gente usa reforço com as pessoas e elas voltam a se comportar pró-valores, pró-metas dentro da nossa organização, a gente não precisa punir essa pessoa. A gente só pune pessoas quando a gente não sabe reforçar pessoas. Boa. Bom insight. Entendi. Boa mesmo. O segundo ponto que eu estava colocando do feedback era só sobre o positivo. Feedback, tipo assim, o resultado foi bom, deu certo, ou que aquilo que a gente plantou, que a gente alinhou, que a gente acordou, tem que existir esse feedback? Positivo? Com certeza. A gente tem que criar uma cultura de feedback dentro da nossa empresa. Porque eu não lembro se eu falei para vocês, mas tem até literatura, já tem artigos publicados que dizem que para cada feedback de correção, é importante que a gente tenha dado 4 feedbacks positivos antes. Porque você dá 4 feedbacks positivos, 3, 4. É claro que esse número ele não pode ser taxativo, sim, né? Sim. Mas é mais ou menos uma média ali. Então, ontem o cara fez uma entrega boa, você foi lá e fez um reforço, ele chamou, deu um feedback. Ou seja, você fortaleceu o seu vínculo com ele, você preparou o campo. Então, na hora que você precisar dar um feedback de correção, ele vai receber esse feedback de correção com mais tranquilidade. Entende? Com mais abertura. Agora, imagina, aquele colaborador que você dá um monte de feedback de correção, um atrás do outro, e nenhum feedback positivo. Que tipo de relação que você quer estabelecer com esse cara? Pô, cara, não sirvo pra nada nesse lugar. Exatamente, entendeu? Então... Tudo que eu faço é errado. É muito importante a gente ter essa proporção. Então, se eu puder dar uma dica, né? A proporção é 4:1. 4:1. Veja, assim, traduzindo, né, em miúdos, seria... Veja mais as coisas boas que a pessoa faz, treine seus olhos para ver comportamentos bons, comportamentos pró-desenvolvimento, do que para ver problemas. Esse indivíduo você consegue desenvolver melhor, você consegue fazer com que ele faça as coisas que você precisa que sejam feitas. Entende? Porque você criou uma contingência, né? Para isso, você criou ali um ambiente propício a isso, que é um ambiente de reforço. Feedback não significa punição, tá? Então, não é porque ele é de correção que vai ser um feedback punitivo. Dentro de um feedback de correção, é possível que seja um feedback confortável também. Você terminou aí a coisa do feedback? Eu vou fazer uma pergunta tensa aqui. Nossa, meia hora de feedback. Você já aprendeu a dar feedback já, né? Vocês viram que eu adoro falar de feedback, né? Eu entendi que feedback pra mim mereceu, dale. Volta esse negócio. Olha, aqui. eu espero que você tenha melhorado, tá? Depois, não, porque eu falei, eu não acredito que eu passei meia hora de feedback falando de feedback pra dizer. Joga água, por favor. O que eu ia te perguntar é uma coisa um pouco polêmica, mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que a cultura, isso tudo, a gente consegue passar online? Ou você fala, não, Fernando, cara, a melhor comunicação é ter todo mundo lá e tal, esquece home e todo mundo no negócio. O que você pensa disso? Fernando, olha, nós temos performance... De conexão humana, porque assim, só contextualizar, né? Tem a galera que defende e fala, cara, o home não funciona porque... No presencial, eu estou aqui, se eu tenho uma dúvida, eu pergunto do Thiago, há uma troca de habilidades e conhecimento, eu resolvo. No online, eu tento sozinho, sei lá, travo, etc. Mas é uma coisa que dá um bom assunto isso. Eu queria saber a sua opinião, porque você é especialista em comportamento. E aí, você tem toda a certificação para responder isso. Então, vamos lá. O que você pensa? Como você prefere trabalhar? Presencial. E você? Híbrido. Não sei, eu acho que híbrido. Híbrido. Porque depende da forma. Então, Fernando, depende. Cada um vai ter o seu... Cada negócio. Isso, depende muito. E também tem pessoas que produzem melhor de forma online. Tem pessoas que produzem melhor presencialmente. Entende? Então, você precisa conhecer o perfil do seu negócio e das suas pessoas também.
E você também precisa medir performance. Sim. Então, os seus resultados, eles eram melhores na época que era tudo presencial, ou seus resultados ficaram piores, ou seus resultados melhoraram no híbrido ou online? Sim. Entende? Houve queda de performance, houve queda de resultados, ou de repente tem empresas que não voltam para o presencial justamente porque teve uma alavanca, os resultados alavancaram de forma significativa com o trabalho remoto. Então, acho que, veja, que cada pergunta que você me faz, entende? Eu sempre vou te pedir para contextualizar. Entende? Se a gente não trouxer as coisas para um contextualismo funcional, entendeu? Das coisas, a gente cria regras e essas regras, quando criadas, entende? Acabam trazendo muito mais prejuízos para quem nos ouve do que benefícios, porque aí esse cara ele pode utilizar essa minha fala, entendeu? E jogar lá na... Sim, então, sim. É porque eu vejo que você... Sabe que eu acho que é baseado em dados isso aí, né? Sim. E você vê também até algumas coisas de contexto, né? Você tem... Eu não vou citar o nome porque não patrocina a gente. Mas tem grupos que quando bate meta de venda, cara, todo mundo se abraça, grita e... Aquele barulho doido, você vê a energia, você fala, cara, eu quero estar nisso, eu quero viver isso. Sim. E aí eu acho que talvez no Zoom... De repente, se a gente colocar gamificação e cair umas moedinhas assim na cara do cara. A sua previdência subiu. Oxe, de repente lá, a gente bateu meta, caiu umas moedinhas simbólicas aqui, entendeu? Uma grana na sua conta, se isso for, de repente, reforçador para você. Mas eu particularmente, como vindo da tecnologia, eu também sou muito do híbrido. Né? E isso foi até uma coisa que eu tive que melhorar, porque como eu era programador, Juliana sabe aqui, ó. Cara, pra mim, eu e um computador sozinho resolvo minha vida. Não preciso mais de ninguém. Vai dar uma volta na rua, abre o Google Street View e sai navegando. Mas eu tenho então, o que eu fiz? Eu me empurrei, falei, não, preciso falar com pessoas, lidar com preciso gente. Conectar, lidar com gente. Não deu certo. Não deu certo. Mas, ó, por exemplo, eu tenho um colaborador meu que eu falei, olha, queria que você pode ficar em casa, pode trabalhar em casa, home office. Ele falou, não, eu prefiro estar aqui junto. E eu pensando, né? Eu falei, tu tá de brincadeira. Pelo amor de Deus, tô te dando liberdade pra você ficar e ele, em casa. não, eu prefiro estar aqui junto, assim, sei lá. E ele... Você vai ali embaixo, tá sozinho na sala com fone, tá aqui e acabou. E não é que não gosta de gente, eu acho que não gosta também não. Mas assim, mas você pode perguntar para ele. Você percebe, né, como é que funciona isso? É uma situação. Mas dentro da pergunta do Fernando, deixa eu entrar em uma outra situação. Sim. Talvez não tenha sido isso que ele tenha perguntado, você já respondeu, mas eu acho que a questão da cultura de estar junto talvez muda um pouco, porque tem coisa que não sei nem se existe essa palavra, é inspiracional, porque vai além do que eu estou te falando, do jeito que tem que ser, do jeito que a gente faz, mas eu tô vendo ali, falei, mano, diante disso eu vi a reação dele, aí eu no híbrido, ou melhor, fora, cara, você vê um empurrão indireto. Eu acho que não. Sim. É lógico, né, que... Você pessoalmente prefere o quê? Não é sobre a gente, é sobre você. Não, a sua opinião particular. Eu sei que todo mundo vai ter o online e vai ter o híbrido, tá tudo bem. Você faz do jeito que você quiser, que você tá assistindo aí. Mas o nosso jeito a gente tá contando aqui. Então, deixa eu falar para vocês o que eu acho. Eu acho que depende do dia. Tá. Então, depende do contexto. Tem dias que eu realmente prefiro estar perto de pessoas. Tem dia que eu prefiro estar perto de ninguém. Boa. Estar sozinha comigo mesma, né? Então, eu acho que depende muito do contexto, né? Para eu dizer se eu prefiro híbrido ou, né? Legal. Aí, é claro que, como eu expliquei para vocês naquela hora do antecedente, né? A motivação vai responder muito sobre isso. Então, por exemplo, na época da pandemia... Todos nós estávamos em casa, trabalhando do computador, e a gente estava doido para ver gente. Por quê? Porque a gente estava privado do convívio social. Então, por que a gente estava lá, né? Nossa, eu quero ver pessoas, porque nós estávamos privados do convívio social. Hoje não, a gente já está super bem provido de convívio social, tem até amigo enchendo o saco até demais, né? Que a gente já quer tirar de... Né, Thiago? A gente já quer, né? E aí, o que acontece, então, nesse contexto? Com essa motivação hoje, que eu estou saciada de presença humana. Legal.
acaba que eu posso querer ficar um pouco mais reclusa também, Tá. né? No meu cantinho. Então, eu acho que a motivação, né? E a motivação tem a ver com o contexto, com as coisas que eu tenho ou não tenho, né? Disponíveis, para mim, podem responder bem essa pergunta, sabe? E também, não somente, né? Óbvio, isso tem a ver com a presença das pessoas ou não, ausência ou presença de pessoas. Mas também com as obrigações que eu acabo tendo, né? Que fazer. Sim, Frente à atual circunstância. Então, por exemplo, eu acabo tendo que ver as crianças na clínica hoje, né? Eu já não consigo atender as crianças por plataforma online, né? Eu preciso ver as famílias, às vezes. Tem um contexto. Se eu tivesse somente obrigações que fossem... sei lá, administrativas, eu acho que pouco importaria, né? Ou, enfim, isso faria menos sentido. Mas eu acho que é isso. Boa resposta. Mas um comentário, Fernando. Talvez uma solução, não solução pensando como um grande problema, sobre isso. Não, pelo amor de Deus, eu não vou achar que o certo é o presencial, não, mas uma solução, eu tô comentando. Eu tava pensando em ti, na realidade, no teu negócio. Às vezes, tipo assim, encontros. Não, a gente é híbrido. Não, assim, tipo, de forma. Sei lá, faz uma convenção, chama todo mundo e, cara, vamos comemorar um semestre. Hora, entendeu? Aí que ou vai, então uma reunião quinzenal, né? Pra gente exatamente. poder ver. É porque, tipo assim, eu tava pensando em você... Pra cá não tem voo. Putz, aí lasca. Mas eu tava pensando na tua realidade, entendeu? Entendi. Entendeu? Tipo assim, mas agora vai voltar a ter voo. Eu gosto dela porque ela tem esperanças. É bom. Uma outra... Tem que voltar, né? Senão não vai. Precisa, né? Tem que ter voo. Meu Deus do céu, desesperador. Tô castigando a gente, mas fica uma mensagem para essas... A gente já tá indo pro final, certo. mas eu vou perguntar ainda uma situação. É porque cada indivíduo tem uma fome diferente, ou uma necessidade, uma forma de absorver as coisas de forma diferente, né? Sim. Por exemplo, eu cheguei na minha gestora, eu falei, acho que é interessante, quando bater meta, acontecer alguma coisa, dá aquela celebrada, porque eu vi, tipo, aquilo que o Fernando falou, bateu o sininho, tudo aquilo. Sim. Cara, eu não sou assim. Sim, isso não é importante para você, né? Não é, mas eu não pego e falo, poxa, não faz sentido. Não, para mim, porque o que me alimenta são outras situações, entendeu? Assim, tipo, e aí você já citou antes, né? Tem gente que, tipo, poxa, vai ser um elogio. Tem gente que às vezes não é elogio, é uma outra coisa, né? Tipo, pô, foi muito bom. Cara, eu gostei disso daí. Fala, pô, legal, vou continuar, eu vou entregar da mesma forma. Tem outro, tipo assim, tá, valeu. Me dá um MacBook. Isso é comum? É ideal o gestor pensar em dar... Cada que tipos de Por isso que você tenta ao mesmo tempo, né? Depende. Então, tem reforçadores que eles servem como reforçadores coletivos. Tá. Entende? Que eles se sustentam dentro da cultura. E isso depende muito também do tamanho do desafio. Então, se o cara te fez bater uma meta e te trouxe um resultado de 1 milhão, o que você vai dar para ele? O Thiago... agora, salgado. se esse cara te trouxe, por exemplo, um resultado e te entregou uma coisa talvez de importância menor, né? Sim. Entende? Então, também tem a gente precisa ali. pesar essa proporção de reforço versus desafio dentro da organização. Boa. Isso é muito importante. Boa. Perfeito. Boa. Cara, Faz sentido? Que show. Faz, que show. Total. Gente, eu acho que é sobre se comunicar muito bem. Primeiramente, tá claro para você sobre seus valores, porque se não está claro para você, eu acho que não vai nem conseguir passar para quem está entrando. Então, isso é um ponto que a gente já entendeu. Sim. Então, se isso não funcionar bem, não vai dar um problema lá na frente. Sim. Essa engrenagem não vai fechar. Então, primeiramente, eu acho isso, né? Os valores bem definidos. Eu coloquei aqui, olhar pessoas como pessoas. Investir em gestão de pessoas. Muito importante. Priorizar rotina de feedback. Cultura de feedback, né? Muito cultura importante. De feedback. É isso. Então, assim, Tércia, as pessoas me perguntam, né? A primeira coisa que as pessoas perguntam, gente, é isso. Como ter qualidade, gerenciar uma empresa daquele tamanho, entendeu? Com essa quantidade de clientes e fazer isso bem.
É porque a gente tem tudo isso, né? E Sim. a gente tem sistemas organizados. Então, é cascata de reforço. Pessoas reforçando pessoas, entende? Então, um CEO, ele precisa reforçar os seus diretores. Os seus diretores, ele precisa reforçar os seus gerentes, que vão reforçar os seus supervisores, que vão reforçar os seus terapeutas, que vão reforçar os seus recepcionistas, entendeu? Então, é uma cascata de reforço. E essa cascata de reforço, ela vem a partir de uma cultura de feedback, né? Ela vem a partir de uma cultura de saúde que a gente estabelece dentro da nossa organização. E, assim, hoje o que a gente quer? Liberdade e independência para indivíduos neurodivergentes, para indivíduos no espectro do autismo. A gente trabalha por isso. Então, as pessoas elas têm que saber por que elas acordam todo dia, né? O que elas estão indo fazer todos os dias. E, assim... Não é comum, né? As pessoas, não é comum a psicóloga ter conhecimento de negócios, essas coisas todas. Em geral, a gente terceiriza isso, né, para um administrador, né? A gente faz essa terceirização, até porque, como eu falei para vocês, eu caí de paraquedas como empreendedora. Eu não queria ser empresária, nunca não sonhava com isso. Eu trabalhei no serviço público muitos anos, fiz psicologia, porque eu queria ser psicóloga, né? Mas aí o empreendedorismo apareceu no meio de tudo isso, e a gente tem que ir lá e fazer o melhor que a gente pode. E por que fazer o melhor que a gente pode? Porque a gente tem pessoas que dependem disso. Então, se você tem uma clínica de psicologia, de aba, né, que é o caso da minha clínica, do meu grupo, e você não se preocupa com gestão, com qualidade de processos, né? Hoje a gente está certificando as 5 ISOs, nós temos um sistema de gestão integrado dentro da nossa empresa com uma política de qualidade muito clara também, né? Acho que vale a pena falar sobre essa questão de política de qualidade, política de gestão dentro da empresa. E, assim, por que isso é importante? Porque se eu trabalho por uma missão que é atender as pessoas autistas... E eu não cuido da saúde financeira da minha empresa, eu não cuido dos processos da minha empresa, eu não trato a minha empresa como empresa... Das pessoas pessoas. O que acontece? Eu coloco em risco o meu negócio e eu coloco em risco a liberdade e a independência de 300 pessoas que eu atendo. Sim. Então, não tem como a gente dizer, eu sou psicóloga. Não. Eu sou psicóloga... e sou empresária. Sim. Hoje. E analista do comportamento. Então, a gente precisa sair do armário como empresários. Psicólogos, entendeu? A gente tem muito essa coisa, não, eu sou psicóloga, eu não aprendi na faculdade como fazer, gestão do meu negócio, das pessoas. Vou terceirizar aqui os meus negócios, né? E mulheres, principalmente, eu quero fazer essa reflexão aqui com vocês também. É muito comum no Brasil, donas de clínicas, psicólogas como eu, colegas de trabalho, elas fazem o seguinte, a gente tem, eu vou trabalhar aqui atendendo as pessoas e o meu marido, ou meu irmão, ou meu cunhado, ou um administrador vai tocar o negócio. Porque a gente tem uma cultura de que o homem, ele faz negócios, de que o homem, ele entende melhor de dinheiro, entendeu? Que o homem entende melhor de negócios, entende? E aí a gente acaba terceirizando essa responsabilidade. Sim. Só que a fundação do meu negócio é minha. Sim, a missão do meu negócio, quem construiu fui eu. Quem vai defender você. Os propósitos do meu negócio, quem vai fazer sou eu. Não estou dizendo que as outras pessoas não sejam capazes disso, mas nós precisamos, nós mulheres precisamos nos posicionar sobre isso. E também acabar com esse estigma, com essa cultura, entende? De que os homens são melhores nos negócios do que a gente. Entende? Porque assim, existe uma cultura, um histórico, uma perspectiva histórico-cultural sobre isso. E não, de jeito nenhum. Eu tomo as decisões junto com os homens que trabalham comigo e com as mulheres que trabalham comigo, mas eu sou responsável pela tomada de decisões dentro do meu negócio. Isso é muito importante. Então, a gente tem sim uma cultura, infelizmente, muito machista hoje acerca do posicionamento da mulher dentro dos negócios, né? E eu acredito que vir aqui falar de negócios, entende? Realmente me posicionar como empresária, né? E ter um quebrar negócio... o padrão.
quebrar o padrão, né, da psicóloga que atende, né, ou da fonoaudióloga que atende, de alguém que cuida da minha empresa, não. E hoje eu compartilho dessa jornada com várias outras colegas também empresárias, também psicólogas e que tomam pé dos seus negócios. Né? Então, a gente ainda tem algumas pessoas que não fazem, e tudo bem, porque isso também pode fazer parte dos valores delas, e a gente não está aqui para discutir sobre isso, mas a gente precisa, sim, trabalhar para desmistificar e para derrubar esse estigma de que as mulheres não são boas nos negócios. Entende? E sim, a Neurokind é uma empresa fundada por uma mulher, é a maior provedora de aba do norte do Brasil, e em 5 anos a nossa visão é ser a maior provedora de aba da América Latina. Legal. Então, nós temos essa visão, né? E com uma CEO mulher. Vai chegar. Com certeza. Que legal. Cara, obrigado, Tessia. Muito bom, viu? Muito bom, o papo muito bom. Obrigado. E a gente vai longe no papo desses aqui. É comportamento. Tudo negócio. Só penso, exatamente. É sobre pessoas. Fernando, é isso aí. Vamos encerrar. Tessia, obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Demais. Já deixa a câmera José Carlos Costa nela aí, coloca com o nome e tal, arroba pro pessoal das redes sociais. Né? Pode ser o da Neurokind mesmo? Sim, pode. @Grupo Neurokind. Perfeito. Esse é o nosso arroba. Tá? Show. Então, é isso daí. Eu acho que você atende eu posso também? Contar uma novidade antes de fechar? Claro. Tá. Por favor. Nós finalizamos agora as tratativas e a gente está lançando uma plataforma digital que chama Plataforma Neurokind. Legal. Na Plataforma Neurokind, nós vamos oferecer conhecimento online para famílias neurodivergentes em condição de vulnerabilidade social. Então, aquelas pessoas que não têm como tratar os seus filhos em clínicas, não têm plano de saúde. O SUS hoje é muito precário, então a gente não tem tratamento para crianças autistas pelo SUS. Infelizmente, uma pequena parcela das crianças com diagnóstico recebem tratamento. Então, informação é vida. Informação faz parte dos nossos valores. Então, a gente está lançando a plataforma Neurokind. Ela vai estar no www.neurokind.com.br e lá dentro a gente vai ter uma plataforma que vai oferecer capacitação, cursos para famílias atípicas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente vai ter mais um canal de informação super rico, inteligente, de fácil acesso, para que a gente consiga acessar o maior número de pessoas possível, né? E a gente consiga cumprir a nossa missão e a gente consiga escalar a nossa missão também. E o nosso objetivo é que essa plataforma ela não seja somente acessada aqui no Brasil. Nós queremos que essa plataforma ela possa gerar frutos também em outros países, principalmente países também vulneráveis. Então, hoje, ABA é vida, é a ciência do comportamento humano. Né? E ela vai estar disponível para o maior número de pessoas possível, para que essas pessoas possam cuidar das suas pessoas de uma forma mais informada, de uma maneira mais científica, né? Colaborativa, de fácil acesso. Que legal. É isso. Parabéns. Isso é importante. Ó. E é uma startup, tá? É mesmo, então, que legal. Isso, a gente acabou de ser selecionado, inclusive, né, pelo Conecta, pelo Startups, como uma startup. Então, a gente vai receber financiamento para poder desenvolver a plataforma Neurokind. Que legal. Tá bom? Cara, que legal. Anunciado tá aí, coloca embaixo da página o endereço. José Carlos, por favor, coloque aí, pegou, né? A página embaixo aqui do episódio. Cara, que maneiro. Eu falo porque, assim, nem todo mundo tem acesso, não, tá? Meu filho é autista, tá no SPEC. Cara, e eu sei, para você fazer, não é barato. Quantas pessoas eu conheço? Tipo assim... A gente faz planejamento das famílias que têm filhos assim, para que eles consigam pagar. Sim, porque, cara, é isso que ele falou, não tem. E aí, como é que faz? Eu fico pensando bem assim, eu converso com a minha esposa e falo, mano, quem não tem grana? Não, de como verdade. Faz, né? Não faz, né? Não faz, na verdade. No Brasil não faz. Não faz. Tem algumas... Eu sempre falo, gente, sobre isso, né? Que algumas pessoas vão passar pela vida, né, com autismo no Titanic, outras num barquinho. Cara, essa é a realidade, né? E isso vai definir muito sobre o futuro dessa pessoa. Então, pessoas no espectro do autismo, elas são produtivas, elas podem trabalhar, viajar, ter filhos, elas podem fazer tudo o que elas quiserem. Mas isso depende também de uma intervenção de qualidade.
Entendi. Depende também do quanto ela recebeu, ela foi exposta, né, a oportunidades ao longo da sua vida. E nós vivemos num país muito desigual. Sim. Né? Então, realmente, alguns vão passar em cima de um navio, outros vão passar em cima de um barquinho. Né? E é por isso que a gente tenta encontrar alternativas que possam ser acessíveis para as nossas pessoas. Né? Hoje, o SUS, infelizmente, ele não oferece o tratamento adequado. Né? Nem em carga horária de tratamento, nem em qualidade, em tempo, muito menos dentro da intervenção precoce, que a gente sabe que a criança com diagnóstico precoce, ela tem muito mais oportunidades, né, de se desenvolver em idade precoce. Então, é difícil até conseguir um diagnóstico hoje pelo SUS no Brasil, entende? Como eu falei, né, mais ou menos com 4 anos que as crianças têm recebido diagnóstico no último estudo que a gente tem. Então, assim, a gente precisa sim falar de autismo, conscientizar, né, as nossas pessoas. Nós encontramos uma forma de democratizar um pouco esse serviço através de operadora de saúde, porque tem alguns estados que a aba, que é a nossa ciência, ela só é feita de forma particular. Sim. E inviabiliza completamente para a maior parte das famílias. A maior parte das famílias, eu diria que 98% das famílias, 99%, não tem condições de pagar aba para os seus filhos. Então, a gente tentou encontrar uma forma de democratizar através das operadoras de saúde, né? Mas a gente sabe que nem de longe a gente alcança quem deveria ser alcançado, né? E que isso é trabalho de política pública, isso é trabalho de governo, né? Isso é política de governo, né? Que precisa ser implementada. Então, a gente precisa fortalecer esse discurso, né? E realmente cobrar das autoridades competentes que as nossas crianças possam ter acesso a um tratamento digno, de qualidade, gratuito pelo SUS. Né? Porque nós temos recursos para isso. E a gente precisa reduzir as barreiras atitudinais. Então, as pessoas com deficiências... Hoje, nós não olhamos mais para as pessoas com deficiências, gente, pela deficiência do seu corpo. Entende? Ou então pelo seu transtorno, pelo seu diagnóstico. A gente precisa olhar esse indivíduo por uma perspectiva biopsicossocial. Então, ele é o corpo, ele é o psico e ele é o social. Então, as pessoas, elas apresentam deficiências advindas de barreiras. Se a gente tem adaptação em ambiente escolar, essa pessoa, a deficiência dela desaparece, porque ela tem adaptação, então ela vai conseguir, com equidade, entendeu? Conviver e ter as oportunidades que as pessoas neurotípicas têm. Se a gente remove barreiras de acessibilidade, as pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, elas vão poder acessar os espaços, entende? Se a gente remove barreiras tecnológicas, se a gente remove barreiras atitudinais que a gente tem hoje, as nossas pessoas, a gente vai olhar essa deficiência por uma perspectiva social. Então, olha que interessante. Esse indivíduo, então, ele não tem uma deficiência, a parte física dessa pessoa, biológica, não deveria definir a deficiência. O que torna as nossas pessoas com deficiência, retira qualidade de vida e retira direitos e retira condições de competir, retira condições de igualdade, para estudos, para trabalho, para tudo, são as barreiras. Entende? Essas barreiras, elas devem ser removidas por quem de direito. E a gente precisa falar sobre isso. Boa. Tá bom? Muito obrigada. Ficou a mensagem aí, viu? Dado o recado. Dado o recado aí, viu? É isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, obrigado. Obrigado, Tess. Obrigada, gente. Até o próximo Enfim Podcast. Tchau, tchau. Tchau.